Querigma de hoje é muito especial, porque na primeira semana de junho, está chegando, né? Dos dias 7 a 9 de junho, as dioceses do Estado de São Paulo, os bispos, representantes das dioceses do Estado de São Paulo, estarão reunidos em Itaici. É a Assembleia do Regional Sul 1 da CNBB. Regional Sul da CNBB, né? Dom Pedro Luiz Stringini, presidente do Regional, uma alegria tê-lo conosco aqui neste Querigma, que envolve as dioceses de todo o Estado de São Paulo, é isso? Isso mesmo, Paulo Júnior. Saudação a você, saudação a todos que nos acompanham. Alegria poder falar do nosso Regional Sul 1, que corresponde, sim, às 43 dioceses do Estado de São Paulo. Portanto, um episcopado com mais de 50 bispos, considerando também os eméritos, daí dá mais de 60. E por isso teremos esta Assembleia de 7 a 9 de junho, a primeira vez depois de 2 anos em que as assembleias foram virtuais. Por isso vai ser um momento muito importante de nos encontrarmos aqui, os bispos do Estado de São Paulo. E dentro dessas dioceses do Estado de São Paulo, tem uma particularidade da Arquidiocese de São Paulo, são 6 bispos auxiliares, é isso, Dom Pedro? Isso mesmo, quer dizer, 43 dioceses e uma diocese, ou arquidiocese, no caso a de São Paulo, que é tão grande, que corresponde a menos que o município de São Paulo, mas assim mesmo são lá 7, 8 milhões de habitantes, portanto 6 regiões episcopais. Dom Odilo Pedro Scherer, cardeal arcebispo, que é o nosso metropolita aqui da província de São Paulo, ele tem os 6 bispos auxiliares. O município de São Paulo ainda conta com a diocese de São Miguel Paulista, na Zona Leste, a diocese de Santo Amaro, na Zona Sul, e uma parte da diocese de Campo Limpo, na Zona Sudoeste. Bem, é um episcopado grande, é um regional grande, nós somos 18 regionais no Brasil. O nosso é o mais numeroso em número de dioceses, em número de bispos. E é tão importante que a gente possa se encontrar uma vez por ano para trocarmos ideias a partir da Assembleia Geral, que aconteceu ainda de forma virtual no mês de abril, que aí é uma assembleia para todo o episcopado, para a CNBB nacional, presidente Dom Valmor de Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte. Então nós vamos na nossa assembleia estadual, regional, repercutir esta assembleia nacional. E aí tem uma particularidade esse ano, porque normalmente as Assembleias Gerais acontecem 10 dias depois da Páscoa, é presencial, em Aparecida, né? Dessa vez, ainda por uma flexibilização devido à pandemia, é em 2 partes. Nós tivemos aí a primeira parte virtual, a Rede Vida até fez os programas presenciais, até com a presença de Dom Pedro, no primeiro dia de Assembleia Virtual, fizemos um programa presencial em São Paulo, Diálogo dos Bispos, com Dom Pedro, Dom João Bosco de Osasco, cardeal Odilo Scherer, Dom Odilo Scherer. E vamos ter a segunda parte, que aí sim, Aparecida presencial. Só que a segunda parte vai ser na última semana de agosto, primeira semana de setembro, já que 31 de agosto cai numa quarta-feira. E aí a Assembleia do Regional Sul 1 da CNBB vai ser antes da Assembleia presencial em Aparecida. O que muda, Dom Pedro? Bem, mas mesmo que a Assembleia Nacional, vamos dizer, ainda não tenha terminado, e irá concluir-se em agosto, final de agosto, começo de setembro, como você já disse, mas nós temos já matéria, vamos dizer, temos já assunto ou assuntos para serem tratados, a começar pelo assunto da Assembleia, pelo tema central, que é Igreja Sinodal, comunhão, participação e missão. Ou seja, a missão da igreja, a missão de evangelizar, os desafios que temos encontrado em todos os tempos, mas sobretudo neste novo milênio. Papa João Paulo atravessou o milênio. Nós já estamos no ano 22 do século 21 e do terceiro milênio. Papa João Paulo apontou para o terceiro milênio, dizendo: temos que ser mais arrojados, temos que ser mais missionários. Por isso que com ele também houve um grande florescimento de novas comunidades, novos carismas, novas expressões, muita participação dos leigos e leigas. Tudo isso marcou a evangelização neste terceiro milênio,
Papa Francisco tem seguido esta mesma trajetória de que a igreja se faça presente, de que a igreja seja acolhedora, de que a igreja seja samaritana, ou seja, vá ao encontro do sofrimento das pessoas, e que a igreja seja uma igreja em saída, para usar a expressão do Papa Francisco, e agora ele tem usado a expressão igreja sinodal. Sinodal significa que caminha, onde as pessoas caminham juntas, onde caminhamos unidos. Igreja sinodal é comunhão, participação e missão. E depois, claro, que teremos outros assuntos também, porque assuntos no que se refere às 12 comissões, são 12 comissões episcopais de pastoral da CNBB. E nós, só para darmos um exemplo, vamos tratar com Dom Milton Kenan, que é o bispo referencial, para a Comissão Bíblico-Catequética. A Bíblia e a catequese são fundamentais em nossas paróquias, em nossas comunidades. Dom Valdir Mamed, bispo de Catanduva, tem trazido para nós a preocupação com a questão do ensino religioso. Então, Paulo Júnior e todos que nos acompanham, assuntos não faltarão para esses 2 dias apenas que estaremos juntos. E aí, como é que vão ser as dinâmicas dos trabalhos? Porque até então, do virtual, o que muda do virtual para o presencial? Bom, o presencial tem a vantagem de que a gente pode se encontrar e começar sempre o dia com a celebração da Santa Missa. No dia que chegamos, celebramos à tarde, a celebração da liturgia das horas, e depois sempre mais possibilidade de troca de experiências, onde os bispos podem, cada um, dizer, falar, questionar e apresentar ideias, apresentar sugestões. Enfim, uma assembleia presencial sempre se torna mais viva, mais participativa. Contamos também com a participação de cada bispo, leva o seu padre coordenador de pastoral da sua diocese. Portanto, então, o mesmo número de bispos corresponde ao mesmo número de padres que participam. Além da nossa assessoria, a imprensa católica que nos ajuda muito para divulgar as nossas reflexões. Enfim, está sendo assim uma assembleia e um momento muito esperados, Paulo. A Assembleia do Regional Sul da CNBB, ela é mais antiga que a nacional? Pois é, porque estamos aí no número, você lembrou uma coisa importante, estamos aí no número 80 e tantos dessas assembleias. É uma boa curiosidade. Eu tenho a impressão que talvez no início houvesse mais de uma assembleia por ano, desde que começou a ser, porque a CNBB está completando 70 anos. A CNBB começou em 1952. 1953, o ano que eu nasci, por sinal, e no dia que eu nasci, 17 de agosto, começou a primeira assembleia da CNBB em Belém do Pará. Mas não havia uma assembleia em cada ano. O regional é bem possível que contasse com mais uma assembleia por ano, porque era tudo mais perto, menos dioceses, menos bispos. Nós temos dioceses novas, como Votuporanga, Catanduva, a própria São José dos Campos tem 40 anos, Guarulhos tem 40 anos. Mogi das Cruzes está completando 60 anos este ano, como Marília completa esse ano 70 anos, Franca completou 50 o ano passado. Então, se a gente considerar esses 70 anos do início de vida da CNBB, vamos ver que um grande dinamismo foi proporcionado a partir desse espírito de comunhão, de unidade e do desejo dos bispos de caminharem juntos, não obstante, claro, cada um ter a sua criatividade, cada um ter também o seu modo de pensar a vida pastoral. E depois temos que pensar que também a vida pastoral da igreja, o trabalho de evangelização da igreja,
tem também uma repercussão e uma consequência na sociedade, na vida da sociedade. Temos que ser uma igreja profética, que tenha uma palavra para dizer de como a sociedade tem que buscar caminhos de justiça, como a sociedade tem que olhar para o sofrimento das pessoas, para o sofrimento dos mais pobres. Por isso, a pastoral social acabou de acontecer, neste último fim de semana, a Assembleia Estadual da Pastoral Carcerária, por exemplo, só para dar um exemplo. E o bispo referencial é Dom Luiz Antônio Cipollini, de Marília. Aconteceu em Ribeirão Preto, na Arquidiocese de Ribeirão Preto, portanto, Dom Moacir Silva acolheu a Assembleia. Padre Valdo, igualmente de Marília, é o padre assessor estadual. E depois, claro, estamos também na sexta Semana Social Brasileira, e isto é Dom Reginaldo Andrieta, o bispo de Jales, que está à frente. Nós temos, graças a Deus, no regional, há 1 ano e meio, a Comissão Justiça e Paz do regional. O presidente dessa comissão é o professor Murilo Gaspardo, de Jaboticabal, mas que trabalha em Franca. Ele agora é o vice-reitor da Unesp de Franca. Então, eu estou dando todos esses exemplos para dizer que o trabalho de evangelização, primeiro, não é feito só pelos bispos, mas também pelos padres, pelos religiosos, pelas religiosas, diáconos. Temos um grande número de diáconos permanentes, mas de modo muito forte, de modo muito participativo, com os leigos e as leigas, os fiéis, leigos e leigas, batizados, que não são só espectadores, mas são ativos, são protagonistas na evangelização. Isso é uma tendência da igreja, quer dizer, como é que era antigamente, Dom Pedro, e não antigamente muito, uma questão de 10 anos, 15 anos, com relação à participação, por exemplo, decisória do bispo na diocese, no regional, e agora como é que está a participação do bispo e dos leigos nas decisões da igreja? Mudou muito? O que mais mudou, Dom Pedro? Bom, a organização da igreja, a gente vai ver lá nos Atos dos Apóstolos. O texto de domingo dos Atos dos Apóstolos, e nesse tempo da Páscoa, a primeira leitura é sempre dos Atos dos Apóstolos, que é o começo da vida da igreja. E na leitura de domingo dizia: e os apóstolos escolheram presbíteros para cada comunidade. Presbíteros são os sacerdotes, são os padres. Cada comunidade tem seus presbíteros. Depois tem a escolha dos diáconos. Depois também tem os bispos. São Timóteo era um bispo. Então, a organização da igreja, ela vem desde lá dos Atos dos Apóstolos. Depois, claro, no decorrer da história, ela tem todo um caminho, uma riqueza. Bom, a história da igreja, a gente pode ficar um ano inteiro ou mais estudando todos os percalços também. Houve tantos percalços no caminho da história da igreja. Mas vamos dizer que tudo isso que a gente fala ultimamente, nesses 70 anos da CNBB, correspondem também aos 60 anos, então 70 anos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e 60 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II, que começou em 1962 com o Papa São João XXIII. Então, o Concílio Vaticano II, que tem apenas 60 anos, marcou muito a vida da igreja. Esses últimos papas são papas muito parecidos no modo de governar, porque são papas do concílio. Papa João XXIII, Papa Paulo VI, Papa João Paulo I, tão rápido, Papa João Paulo II, longo pontificado, Papa Bento XVI e Papa Francisco. Eles têm o jeito conciliar de ser, o jeito do concílio Vaticano II. Concílio não acontece todo ano, nem todo dia, nem todo ano, nem toda década. Antes do Concílio Vaticano II, um concílio marcante foi o Concílio de Trento, lá pelo 1500, século XVI.
foi muito mais um concílio da disciplina, precisava ter disciplina na igreja, organizar, saber bem quem é quem, enquanto que o Concílio Vaticano II foi o concílio da pastoral. Os primeiros concílios, lá dos primeiros séculos, de Nicéia, de Constantinopla, aí foram concílios mais dogmáticas para definir sobre a Santíssima Trindade, sobre os dogmas da Ascensão, da Assunção de Maria, enfim, foi muito mais concílios para definir os dogmas da igreja, a doutrina da igreja. Então, é muito rica a história da igreja, que vale a pena conhecer e, sobretudo, vale a pena viver. É a sua missão evangelizadora. A igreja pós-conciliar, que, lógico, permeia a vida de igreja, né? Dos anos 60 para cá, e esse ano temos eleições, né, Dom Pedro? A Assembleia do Sul vai ter espaço, tem que ter espaço para debater sobre isso ou não? Isso pode deixar de lado? Bom, as dioceses vão também procurando refletir tudo isso. A Assembleia Nacional, na Assembleia Nacional, os bispos redigiram e apresentaram uma bela carta ao povo de Deus, que se chama A Esperança Não Decepciona, pegando assim uma frase, um pensamento de São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, a esperança não decepciona, e para dizer que é uma mensagem de esperança, mas é uma carta, são 2 páginas e meia, uma carta ao povo brasileiro, onde com muita clareza aborda os problemas graves do Brasil, a começar pela ameaça à democracia. Nem sempre se percebe, o povo no geral, no dia a dia, nem sempre, mas eu penso que dá para perceber. Hoje a maioria está percebendo que há uma ameaça à democracia. Por isso, em relação a isso, temos que estar muito, muito atentos. Nós tivemos 20 anos de ditadura, de 64 a 84, tivemos 35 anos de democracia, que a gente não dava muito conta, não valorizava muito. Foram esses governos eleitos, desde que se voltou a eleger o representante maior e todos os outros representantes da nação. E, ultimamente, este governo, especificamente este presidente, é um presidente que ameaça a democracia. Todo dia ele está ameaçando nos discursos. Então, esse é um problema. Mas, é claro, mais do que um problema assim geral, o grande problema da fome que voltou no país, o problema da miséria, o problema da inflação, o preço das coisas, né? Veja, combustível, que preço que foi parar. Então, claro, tudo isso reflete nesse momento das eleições, e por isso a Igreja Católica, até diferente de outras igrejas, não fica indicando vote nesse, vote naquele, porque a gente acha que, e sobretudo a igreja acha que o cristão é cidadão, e o cidadão tem que ser consciente dele fazer o seu discernimento. Então, por isso não fica falando deve ser nesse, deve ser naquele, mas dá os critérios, sobretudo critérios éticos, critérios de moralidade, critérios de cidadania, de democracia, eu volto nesta palavra, de participação política. Assim como na igreja, para a evangelização, a gente fala de participação, na sociedade, em relação à vida política, tem que haver participação, tem que haver consciência política, então reflexão também nos grupos é importante. Nós somos o Regional Sul 1. O Regional Sul 2, por exemplo, já elaborou uma bela cartilha que nos ajuda também. Então, aí, com tudo isso, eu estou falando daquilo que se chama pastoral de fé e compromisso social. Eu tinha falado da pastoral carcerária, a gente pode falar da pastoral da criança, da pastoral da saúde, da pastoral do idoso. São dezenas de pastorais sociais, uma delas é esta, a pastoral de fé e compromisso social.
Dom Pedro, o senhor falou sobre essa questão da inflação, subida do preço dos alimentos, enfim, né? Muitos dizem, até analistas dizem, mas é uma pressão externa, né? Mas qual que é a nossa responsabilidade? E qual que é a responsabilidade da igreja de observar isso com um senso crítico, Dom Pedro? A igreja tem que estar atenta, sobretudo atenta ao sofrimento do povo. E depois não só estar atenta e não só perceber, mas também ajudar as paróquias, as comunidades da igreja, as dioceses, ajudam também, ajudam concretamente as cáritas diocesanas. Nós temos as cáritas diocesanas, temos a cáritas regional, temos a cáritas nacional e tem também a cáritas internacional. Então, a igreja vai naquela linha da caridade, que antes de tudo é assistência aos que são necessitados, mas também aquela caridade que promove, que é da promoção, que realiza a promoção humana. Vamos pensar na campanha da fraternidade sobre educação. Este ano foi sobre educação. A educação, ela não dá comida diretamente, mas ela ajuda as pessoas a terem capacidade de lutar pela sua dignidade, pelos seus direitos. Então, é aquela caridade que promove. Mas existe também a caridade política, a caridade transformadora, que faz com que sejamos agentes de transformação das estruturas, porque senão fica enxugando gelo. Você fica ajudando aqui, ajudando ali, e as coisas não mudam. Tem que mudar estruturas. Então, tem que mudar estruturas e criar políticas públicas, e políticas que não sejam de governo, mas que sejam do Estado. Política de governo é que muda de governo em governo, mas política de Estado é aquela política em favor do povo que não muda de um governo para outro. O governo que entra tem que continuar com aquela política de saúde, por exemplo, a valorização do SUS, o quanto nessa pandemia ficou clara a importância do SUS e de se valorizar o SUS. Teve ministro de saúde que nem sabia direito o que era SUS, né? No meio da pandemia, um absurdo, mas políticas de Estado, e não política de governo que vai mudando de governo em governo. Aquelas políticas estruturais, que garantem a dignidade da saúde, da educação, da alimentação, do emprego, são políticas de Estado que têm que ser preservadas. E para terminar, Dom Pedro, ainda temos um minutinho, quando se fala das pressões inflacionárias que o senhor mesmo citou, a responsabilidade é mais do externo, é mais do externo, mais da guerra, por exemplo, ou não, a responsabilidade é mais nossa como sociedade? Não, é muito fácil ficar colocando desculpa na guerra, desculpa na pandemia. Não, a responsabilidade é nossa, sim. E se é nossa, antes de tudo, é do governo. O governo não é para ficar empurrando para os outros a responsabilidade para fora, para isso, para aquilo. Ele tem que dar respostas, e se não é capaz de dar respostas, tem que ser trocado, por isso tem eleições. Então, a responsabilidade, antes de tudo, é de cada governo. E depois, claro, todos nós temos a nossa responsabilidade, cada um tem que fazer a sua parte. Queria agradecer muito sua entrevista conosco aqui nesse querigma especial, Dom Pedro Luiz Stringin, e desejar uma abençoada assembleia na retomada presencial em Itaici, Assembleia do Regional Sul da CNBB, de 7 a 9 de junho. Está chegando, né, Dom Pedro? Está chegando. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Rede Vida, o canal da família, liberdade para construir um mundo melhor.